Bolsonaro disse em depoimento que estava medicado, quando publicou informações falsas nas eleições. Então quer dizer que os patriotas perderam suas redes e foram presos por causa das mentiras de um mito doidão. Tudo que ele fez não é culpa dele, a culpa é da morfina e sua que acreditou nele. Todos, inconscientemente, juraram defender a sua pátria. Porque se forem convocados, vocês vão na frente, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vão primeiro vocês. O tema agitou a semana no Congresso. Depois de garantir a maioria na CPI mista aberta para apurar os ataques de 8 de janeiro, o governo agora volta as atenções para os postos-chave da comissão, a presidência e a relatoria. A intenção é ter um aliado em cada cargo para evitar que os trabalhos sirvam de palco para a oposição. Em entrevista à Rede TV, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que os parlamentares bolsonaristas que incentivaram a invasão não deveriam ocupar cargos na CPI e que eles deveriam ser investigados pelo colegiado. A CPI vai ser a oportunidade que nós temos de trazer os financiadores para depor, quebrar o sigilo dos financiadores, identificar, os organizadores, responsabilizar criminalmente todos aqueles, inclusive parlamentares, que incentivaram, organizaram, e possibilitaram que essa ação criminosa tenha ocorrido. Ceni, será que o governo vai ganhar a briga pela presidência na CPMI do dia 8 de janeiro? Se o cargo ficar com a oposição, será que o governo pode perder o controle dos rumos dessa investigação? A minha impressão é que o governo vai conseguir ter, se não um aliado direto, ou pelo menos alguém próximo, independente. É difícil que a oposição mais barulhenta, mais bolsonarista pegue. E acho que o ministro agora de comunicação da entrevista foi muito preciso. É muito estranho os sujeitos que estão sendo acusados desse evento estarem presidindo a comissão de investigação sobre os eventos. Tem alguma coisa errada aí, tá certo? É óbvio que tem uma manobra estranha aí. Vão tentar uma briga de narrativa, etc. Mas acho que a gente precisa prestar atenção em duas coisas. Uma, que esse movimento não começou no dia 8. Esse movimento vem já do final do governo Bolsonaro. O próprio presidente, hoje na Polícia Federal, atestou lá que reproduziu vídeos questionando as eleições, dizendo que a eleição foi ganha não pela maioria da população, mas pelo TSE, que havia sido manipular. E aí teve a cara de pau, como eles estão tendo sistematicamente, dizer que estava sob efeito de remédio, errou o número e tal. Como agora o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, que está profundamente envolvido nisso, está dizendo que teve um lapso de memória e esqueceu as senhas dos documentos que estão sendo investigados. Assim, eles estão fazendo o brasileiro de palhaço, né? É uma coisa muito grave. Autoridades nesse nível, presidenciais, ministros, pessoas que estavam lidando com as instituições de segurança do país, eles estarem completamente envolvidos nesse tipo de ação. E essa tese que a oposição vai tentar trazer, de que o governo que tomou posse no dia 2, no dia 8, 5 dias depois, não conseguiu controlar a situação, é muito difícil você dizer o seguinte: olha, está pegando fogo, o prédio está caindo há 3 anos. O sujeito que acabou de entrar no prédio não conseguiu prever que o prédio ia cair, não conseguiu reforçar as estruturas do prédio. E sobre esses alertas de risco de golpe que chegaram via WhatsApp, isso é muito amador também, muito né? Não faz sentido. É óbvio. Que as pessoas estavam avisando, isso mesmo as pessoas leigas. Hoje eu estava vendo um debate num desses fóruns que discute segurança pública no Brasil. As pessoas estavam muito preocupadas com a situação do envolvimento da cúpula do Exército, de uma parte da cúpula do Exército, com o envolvimento da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da própria BIM e próprio Ministério da Justiça. Mas a Polícia Militar, estava todo mundo vendo que alguma coisa estava estranha ali. É muito difícil você, com tantas instituições de segurança, que é o que você comentou. Instituição de segurança tem códigos, tem procedimentos, são pessoas armadas. Você não pode chegar lá e dar uma ordem num papel de toalha ali, num guardanapo. Isso tem procedimento, isso é coisa seríssima, tá certo? As pessoas estão achando que em 5 dias você consegue tomar conta, entre aspas, de um aparato de segurança gigante estadual, federal, civil e militar. Não é possível, isso veio armado de antes, é óbvio que veio armado de antes. Agora, o que nós vamos ver, infelizmente, é um tremendo barulho
desse núcleo bolsonarista radical que está querendo dizer, com uma narrativa, que quem foi vítima foram os próprios bolsonaristas. Assim, é meio doente. É uma coisa... Nós vamos, infelizmente, no momento em que o país tem que parar e discutir reforma tributária, questão fiscal, retomada de investimento, nós vamos passar meses em cima dessa retórica que, no meu modo de ver, realmente mostra um sintoma de uma doença, talvez social, de um grupo na sociedade brasileira. Bolsonarismo. Uma doença que vem destruindo pessoas, se acovardando diante do mundo, sofrendo. Tudo a troco de nada. Supremo forma maioria para tornar réus mais 200 acusados de invadir as sedes dos 3 poderes em Brasília.